Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Oi, eu sou a Carol Godoy e no episódio de hoje do BHB Foodcast nós vamos falar do sabor como a alma do alimento. Como cuidar do sabor dentro do mercado de saudáveis? Sempre ouvimos falar que sabor é fator determinante na escolha de compra. Segundo a mesa dos brasileiros, ele já vem em segundo lugar depois só da força das marcas. E se engana quem pensa que no mercado de saudáveis é diferente, que quem come produtos naturais não liga para isso não. Em todos os nichos ele é fator determinante. Então, como melhorar, se diferenciar, pensar em aromas e formulações saudáveis? É o que a gente vai conversar hoje com o Luiz Aguiar e a Iselde Kelber, de Duas Rodas. Fica comigo. Luiz, Iselde, bem-vindos ao BHB Foodcast. Que bom estar aqui com vocês, falando sobre um assunto tão interessante como sabor. Seria melhor se eu estivesse aí, no laboratório da Iselde, provando esses protótipos que eu sei que vocês fazem, maravilhosos nos eventos, nos degustas da vida. Mas dessa vez a gente ainda está à distância, mas em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Prazer ter vocês. Obrigada. Para nós também é um prazer e esperamos que seja possível, sim, que estejamos numa próxima vez juntos e degustar em conjunto algumas coisas aqui. Obrigado aí também pela oportunidade. Com certeza a gente espera em breve se encontrar presencialmente e poder mostrar um pouquinho, né, melhor do que a gente faz aqui na Duas Rodas. Bacana, gente. Luiz, ele está dentro da área de marketing, a Iselde é a pessoa técnica aqui que a gente vai bater esse papo, que entende muito sobre essas questões de aplicação, de sabor. Então, quero te perguntar para começar, Iselde. Quando a gente fala de produtos saudáveis, né, que é o nosso tema aqui dentro desse podcast, a categoria de saudáveis, geralmente a gente já tem aquela sensação, o consumidor em geral tem aquela sensação que um produto que tem claim de saudável, ele é posicionado como saudável, já não é assim tão gostoso como uma versão tradicional e original. Por que que isso acontece? De que barreiras técnicas a gente está falando que a gente encontra essa dificuldade de não achar o saudável tão gostoso, um snack, por exemplo, né? Do que o tradicional? Então, a palatabilidade, ela está relacionada à sensação de prazer e recompensa. Os alimentos tradicionais, eles são ricos em açúcar, em gorduras, em sal, em carboidratos. Quando você faz um produto mais saudável, você reduz algum desses ingredientes. E quando você reduz esses ingredientes, a nossa memória está ligada ao produto tradicional. Então, a nossa tendência é sentir diferença, sim, porque vai ter diferença. Se você reduz um açúcar ou retira parte dele e coloca um edulcorante, o edulcorante ele tem um sabor diferenciado e tem um residual também. E esse residual não está na nossa memória. A nossa memória está focada com açúcar e a sensação de prazer. Então, que tecnologias você vai aplicar para que esse produto seja saudável e que tenha esse prazer ao ser consumido? Então, a gente tem que usar outros ingredientes, encontrar outras formas aromatizantes ou outros aditivos que nos auxiliem a minimizar esse sabor residual. Ou, por exemplo, nos plant-based, que a gente fala tanto em produtos plant-based. O normal é origem animal. E quando você faz o produto plant-based, ele vai ter produtos de origem vegetal. O vegetal, ele tem um sabor diferente de origem animal, certo? Então, como que você vai conseguir minimizar essas diferenças ou reduzir a nota amarga que alguns vegetais que a gente utiliza vão dar no final dessa saborização? Então, o que você vai colocar junto? Que ingrediente ou que texturas você vai buscar para que o produto feito com esses ingredientes seja igual ou muito parecido com o original? E assim, eu sempre digo, nosso objetivo é que a gente consiga que esse produto seja tão palatável quanto o original, e a nossa missão, deixar os produtos prazerosos também, sejam eles mais saudáveis ou sejam os originais, quando a gente utiliza a quantidade normal que a gente sempre utilizava de açúcar ou de gordura ou de sal. Então, você falou aí, acho que 3 chaves importantes, né, Iselde? A substituição desses ingredientes que são principais, que é o
o açúcar, a O sal. gordura, né, que veicula, e o sal, né? São praticamente, se esses três aí são os mais importantes, talvez, naquela coisa que, na sensação de sabor para a gente, que a gente tenha as substituições, as dificuldades. Mas uma outra coisa que você falou, que eu acho que é o fundamental aí para a gente entender esse cenário, é a nossa memória, né? A memória afetiva, o que a gente carrega na nossa construção da cultura alimentar do brasileiro, que você falou, nossa referência é o açúcar, é o doce. Por que a nossa referência é o doce e o açúcar, né? A gente já foi ensinado dessa forma, a gente já consumia, talvez, muito açúcar desde pequeno, ou essa substituição teve que acontecer na vida adulta, quando surgiu algum problema de saúde. Então, eu sempre olho para isso com dois aspectos, né? Um de oportunidade que a gente tem com as nossas crianças hoje, de você pensar em fazer a educação já sair, né, de uma forma mais natural possível e não ter esses impactos na vida adulta. E a outra do desafio que a gente tem aqui, que é o que a gente está falando nesse podcast, que é da indústria de ingredientes prover cada vez mais essas soluções, né? Então, é muito bacana a gente olhar para isso. Agora, Até quer complementar? Pode falar. Sim, até em relação ao que você falou da memória. Então, se a gente pegar uma criança, hoje tem muitas crianças e adultos que têm problema de lactose. E daí não pode usar o leite normal. Aquela criança que se habituou desde pequeno a tomar um leite diferente, ele não acha diferente. Para ele é normal o leite sem lactose. Agora, para a gente que foi acostumado a tomar o leite com lactose, a hora que você vai provar o outro, você vai dizer, mas tem residual, tem uma nota disso, uma nota daquilo. Então, quando a gente, como indústria, a gente acha soluções ou ingredientes ou tecnologias para minimizar o sabor para aqueles que estão habituados com esse padrão. Porque esse padrão será bem aceito, era bem aceito, e quando você tem alguma dificuldade, você precisa mudar esse teu padrão, você precisa encontrar soluções, e nós, como indústrias, temos que conseguir soluções para conseguir minimizar esse sabor. Luiz, agora falando sobre isso, né? O paladar do brasileiro, como a gente falou aqui, é muito voltado para o doce, para o açucarado, enfim. Você acredita que a gente consegue mudar isso gradativamente como indústria? Qual que é a responsabilidade da indústria de alimentos nessa mudança de padrão? Certo. Bom, Carol, você já fez o comentário ali, né, da gente, desde criança, ser muito voltado ao doce, isso estar atrelado a essa memória afetiva, né, do brasileiro, e de fato, nós somos indulgentes por natureza, né, e a indulgência, geralmente, ela está muito conectada ao sabor doce. Porém, né, e tem estudos, inclusive, que colocam, né, o sabor doce como interesse, né, do consumidor brasileiro disparadamente, né, tanto para alimentos como para bebidas, mais 50% dos brasileiros querendo os sabores doces, enquanto a gente tem os sabores salgados ali com uma base de 20%, mais ou menos, de interesse. Assim, é uma diferença muito grande. Fora isso, quando a gente fala... então, quando a gente fala de um sabor salgado, talvez a gente ainda também tá muito atrelado à forma que é a nossa alimentação. Quando a gente fala de um salgado, geralmente é preparado em casa, é o arroz, o feijão, né? Aquele alimento que nós já estamos acostumados a consumir, vamos dizer assim, in natura, né? E sim, eu acredito que a gente consegue ir mudando gradativamente, chegando no equilíbrio, talvez, de um doce e um salgado, à medida do momento que a gente consegue instigar o consumidor a novas experiências e trazer sabores mais interessantes, mais complexos e que correspondam a uma necessidade de conhecer um sabor de uma determinada região, a partir do momento que o brasileiro, né, ou qualquer consumidor, né, de qualquer lugar do mundo, vai conhecendo outras regiões, outras culturas, desvendando os sabores, e o salgado tem parte nisso. Se a gente pega a categoria de snacks, há um tempo atrás, a gente continua, sim, mantendo os sabores de volume, mas era uma categoria que não instigava tanto, é uma categoria que tem várias oportunidades de trazer novas experiências, mas não instigava tanto o consumidor. Hoje, a gente já tem, volte e meia, um sabor diferente, um sabor misterioso, que geralmente é o salgado, ou traz um sabor de sensações diferentes, como o picante,
A categoria de molhos, né? A gente mal conhecia os perfis de pimenta. Hoje a gente tem sriracha, tem chipotle, isso está indo para maionese, está indo para ketchup, para diferentes aplicações. Então, acredito sim, a gente consegue mudando, e sim, a indústria tem uma responsabilidade, né, de entender o consumidor, de trazer novas experiências. A gente está entrando na era da experiência. E a alimentação é experiência. Então, quanto mais a gente instiga, mais a gente traz, com certeza a gente muda um pouquinho esse cenário. Essa mudança gradativa que a gente fala, às vezes eu vejo muito as indústrias fazendo uma redução silenciosa, né, de açúcar, por exemplo, e não, até nem comunicarem por conta de olhar para aquilo, para o consumidor falar assim, nossa, está falando aqui que está com 20% menos de açúcar, deve ter ficado ruim. Existe isso também, né? Existe esse controle da indústria em fazer uma redução para um saudável, para um universo mais saudável, adicionando aroma e tal, mas nem comunicar ao consumidor. Vocês veem muito isso realmente? Eu acho que sim, a gente vê, existe essa preocupação de você comprometer o sabor, né? De novo, a indulgência é ainda o que comanda, apesar da gente ter a saudabilidade, mas sem sabor não adianta. Então, existe essa preocupação, né? Dessa redução, a gente trabalhar de uma forma em que a gente consiga ter um apelo saudável para o consumidor, mas a gente consiga manter o mesmo nível, né, de experiência para ele, talvez agregando aí com esse aspecto de saudabilidade. E acredito que dependa da categoria também, né? Algumas que já são posicionadas como mais indulgentes, talvez a redução silenciosa faça sentido. No universo de alimentos saudáveis, possivelmente seja visto com mais bons olhos se você disser que você reduziu em tantos por cento, né? O sódio, o açúcar, enfim. Mas agora, pensando no universo dos aromas mesmo, Iseldi, fala pra gente assim, qual que é a diferença, de uma forma bem leiga aqui, para quem é da área do marketing, para quem é da área de comunicação que está ouvindo esse podcast, que possa entender a diferença entre os aromas, né? Porque existe o aroma natural, o idêntico ao natural, não sei quais todas as nomenclaturas possíveis aí dentro da área regulatória, mas explica para a gente qual que é a essência mesmo, a diferença entre eles, porque eu acredito que ainda é um pouco confuso, tanto para o consumidor, como para quem vai desenvolver esse produto, né, idealizar esse produto, que não é técnico, pensar nesse momento, poxa, que aroma que eu vou escolher para colocar nesse meu alimento? Ficou no mudo, Iseldi, precisa desmutar aí. Do lado esquerdo inferior, aí, foi. Então, existe uma RDC, a gente precisa seguir, todas as empresas de aroma seguem uma RDC, através da Anvisa, que é a RDC 02 de 2007, e ela classifica como são os aromas. Eles são naturais ou sintéticos. Os sintéticos eles podem ser idênticos aos naturais ou artificiais. Então, as pessoas, eu sei que as pessoas ficam muito preocupadas ou não sabem a diferença entre elas. Então, o natural, o nome já vai falar, você vai utilizar ingredientes de alguma maneira que vem da natureza ou que sofreram algum processo físico. Se a gente for fazer em casa uma sopa, ele não deixa de ser uma tintura, ele é um processo de aquecimento, mas ele é físico, ele não sofreu nenhum processo químico. Então, eu posso ter produto na natureza, ou posso ter uma carne, um vegetal, ele é um vegetal, vem da natureza, e se eu usar um processo de cocção, ele continua sendo natural. Eu utilizei um processo físico. E essa substância, esses ingredientes, eles têm produtos, moléculas químicas. Então, tudo que a gente tem na natureza, ele tem moléculas químicas. E se as pessoas falam, é químico não é artificial, ele não faz bem à saúde. Então, mas tudo tem, nós somos formados de moléculas também. Então, tudo que tem na natureza também é químico. E quando a gente fala idêntico ao natural, significa que a gente tem um processo diferenciado para obter aquele ingrediente. Mas eu tenho, quimicamente, o produto é igual àquele da natureza. Por isso que ele é idêntico ao natural. Então, se eu tiver uma baunilha, que ela vem da natureza de uma fava de baunilha que vem de uma orquídea.
E eu consigo sintetizar, esse ingrediente se chama vanilina. E essa vanilina, eu consigo sintetizá-la, eu consigo, através de um processo químico, e eu consigo fazer com que eu tenha esse ingrediente igual àquele da natureza. Mas o processo é outro. Aí ele é idêntico ao natural. Então, eu tenho uma vanilina obtida da fava de uma orquídea, e eu tenho a vanilina, que geralmente é através de cravo, ela vem de uma matéria-prima da natureza, mas ela teve um processo químico. Se ela teve um processo químico, ela não é mais natural, na nossa concepção, pela nosso regulatório. Mas, quimicamente, se a gente pegar os dois produtos e fizer uma análise química, eles vão ser iguais. Entendi, Eles mas vão ser iguais. deixa eu ver se eu consegui compreender para ficar claro para o pessoal também. O aroma natural, ele vem de uma planta, de uma erva, de algum ingrediente da natureza, e ele passa só por uma cocção, por um tratamento físico que você está falando, né? Não existe uma reação química intencional. Pode ser biológico também, é isso? Pode. Enzimático também, ele tem outros processos, mas eles sempre são processos físicos, não químicos. Que no final do dia o produto não muda porque você falou que lá tem uma reação química, né? Mas aí o idêntico ao natural também vem de um... A origem não é nunca de... Não sei se não é nunca, né? Você me explica. De uma coisa sintética, do petróleo, por exemplo, existem esses tipos de aromas também. Mas o de baunilha, como você colocou, ele vem de um cravo, você extrai, faz uma reação química que deixa ele com um sabor parecido com este aroma natural, né? Exato. E aí os artificiais que vêm de bases sintéticas, é isso, Isilde? Isso. Os artificiais, eles também podem vir de base natural também, só que o produto final que eu obtenho, ele não foi encontrado na natureza ainda. Então, o processo, ele é químico, mas aquele ingrediente não existe na natureza. Então, se eu pego uma laranja, a casca da laranja, ela é obtido óleo essencial. O óleo essencial tem inúmeras moléculas que formam esse óleo essencial de laranja. Então, se eu retirar da laranja, eu vou ter aroma natural de. Se eu fizer uma síntese com outro ingrediente, eu vou pegar um ingrediente, digamos, desse óleo. Um aldeído C10, por exemplo. Um aldeído é uma molécula química. Eu consigo obter esse aldeído de uma outra forma também, mas ele tem estrutura química igual àquela encontrada no óleo de laranja. Mas eu posso fazer outros ingredientes que não compõem a laranja, digamos. E daí esse componente ele vai ser artificial. Ele pode ter um processo de síntese também, ele é químico também, só que ele não foi encontrado, não foi detectado em nenhum vegetal e nada de origem animal na natureza ainda. Então, essa é a diferença. Seria o natural, que ele vem da natureza ou de um processo físico, o idêntico natural, que eu posso fazer ingredientes que têm uma estrutura química igual àquelas encontradas na natureza, e a outra que não foi encontrado nada na natureza ainda. Isso não quer dizer que não possa existir, tá? A gente não encontrou ainda. É verdade, né? Pode existir. Mas foi uma mistura que gerou o sabor e que até hoje não foi catalogada, vamos dizer assim, né? Não, muito interessante. E é importante, acho que, ressaltar, né, Isilde, que todos esses aromas, inclusive os artificiais, os idênticos aos naturais, são aprovados pela Anvisa, né? Podem ser consumidos alimentos, tem segurança absoluta, é só... Opa, caiu aqui. Tem segurança absoluta, é só uma forma mesmo de regular, né? Da indústria regular e conseguir olhar, a Anvisa conseguir olhar para tudo isso de uma forma até fiscalizar, certo? Certo, e até assim... Quando a gente faz um aroma natural, todos os ingredientes da minha formulação têm que ser naturais. Quando eu faço um idêntico natural, eu posso ter 99% de ingredientes naturais e um idêntico natural. A minha formulação vai ser idêntica natural. E se eu fizer um artificial, não quer dizer que todos os ingredientes sejam artificiais. Se eu estiver fazendo um aroma de hortelã, eu posso ter 90% dos ingredientes a partir do óleo de hortelã, mas um ingrediente sintético ou artificial, o meu aroma vai ser artificial. Então, isso é muito correto em relação a regulamentos. E a gente pode ser auditado, sim, mas isso vem muito da ética de quem desenvolve. Quem trabalha com isso vai seguir exatamente aquilo que o regulamento está dizendo para a gente utilizar.
É uma prática comum dentro dessa área de alimentos. Perfeito. E um outro que a gente não comenta muito, são os aromas obtidos por bioprocessos, então, ou biotecnologia. Então, a gente geralmente fala desses três, mas a gente utiliza muito aromas por bioprocessos. Então, bioprocessos, eles vão usar essa cocção, como eu falei antes, eles vão usar alguma enzima ou algum outro processo e que eu vou ter um extrato de levedura, eu vou ter um extrato de carne. Então, esses produtos, eles ajudam na palatabilidade que a gente conversou antes, eles vão ajuda a dar um mouthfeel, que a gente fala, a boca tem um preenchimento melhor na boca. Então, quando você faz um produto plant-based e que falta o preenchimento do produto de origem animal, a gente consegue fazer produtos por bioprocesso sem origem animal, ou com origem animal, depende do ingrediente, mas que ajuda a dar essa sensação na boca. Eles ajudam também ao sabor, mas a principal sensação é esse preenchimento. E que nos ajudam muito em vários segmentos, tem muitos segmentos, que o Luiz comentou dos snacks, então a gente utiliza muito para snacks esses produtos, porque eles ajudam e muito no sabor e nessa palatabilidade. Nossa, sensacional. Eu imagino que o leque de aromas e possibilidades que você tenha com os sintéticos, né, os outros, sejam maior do que só com os naturais, né? Porque como você falou, se você coloca um elemento ali, ele talvez já deixe de ser natural. Então, a gente consegue inovar muito mais nesses outros? Faz sentido isso que eu estou falando? A gente pode inovar em todos eles, mas o natural, geralmente, você vai olhar qual é o nicho de mercado que vai querer, qual é a categoria, porque às vezes esses aromas naturais, eles vão ter um custo mais alto. E tendo preço mais alto, então, nem toda categoria vê benefício em você ter esse produto natural. Então, a inovação talvez seria encontrar ingredientes naturais mais baratos, encontrar tecnologias que você consiga que o produto tenha um preço, um custo-benefício que seja de acordo com aquela categoria que a gente vai aplicar o produto. Entendi. Mas eu entendo que a inovação você vai usar em todos eles, mas realmente nos idênticos ao natural é onde a gente tem uma categoria com vários ingredientes novos ou diferentes que a gente consegue ter um leque maior de oportunidades. Mas isso não é uma regra, tá? Não é uma regra mesmo. Posso só fazer um complemento? Na verdade, um complemento e fazendo pergunta também para a Iselda aqui. Mas assim, Carol, tem até... É interessante esse ponto do natural, do idêntico, porque existem aromas que o consumidor quer o natural, mas o sabor natural ele não aceita. Recorre a um sabor fantasia. Não sei aqui o exemplo do Guaraná, por exemplo, né? Se a gente for colocar o sabor puro do Guaraná, não é um sabor palatável. Então, a gente busca um sabor meio que criado, né, para poder ter essa o cacau também, né? Deve ter algum cacau puro mesmo, a fruta não remete ao chocolate, né? E se você falar que tem um sabor de cacau, você precisa trazer uma nota chocolatada junto, enfim, né? Acho que é bem isso da memória, tá? Faz total sentido. E Luiz, aproveitando que a Iselda falou bastante do mercado plant-based, né? A gente está com uma crescente nesse mercado muito grande, a gente sabe que ele vai tomar um volume muito maior nos próximos anos, todas as tendências apontam para isso, porque mesmo as pessoas que não são veganas e vegetarianas vão se tornar flexitarianas e buscar alternativas à carne por conta de várias questões, né? Talvez a principal mesmo seja a sustentabilidade, olhar para o planeta, saber qual que é o teu compromisso em relação a isso, e reduzir o consumo de carne é um dos statements que foi colocado num documento chamado Eat Lancet, de 2019, né, de vários cientistas mundiais, dizendo que a gente precisa reduzir a metade o consumo de carne até 2050 e dobrar o de vegetais. Então, as soluções plant-based vêm para se encaixar muito nisso e a gente acredita de fato que vai crescer. Dentro desse mercado, acho que do comecinho que a gente começou lá, sei lá, uns 10 anos atrás, né, para hoje já existe uma revolução muito boa em ingredientes e soluções, em aromas, que a indústria está trazendo para o mercado, mas ainda existem desafios, né? A lista de ingredientes ainda é grande e tudo mais. O que Duas Rodas está trabalhando
para esse mercado, né? Quais são as soluções que vocês já trazem para que as pessoas olhem e falem assim, olha, eu consigo contar com duas rodas quando eu for desenvolver um alimento plant-based? Perfeito, Carol. Bom, como a Iselde também trouxe já na primeira resposta, e até na pergunta tinha esse ponto da introdução, a gente está no momento de transição. A gente tem um consumidor que está fazendo uma transição, né, do seu formato, aí, da sua forma de alimentação, introduzindo um pouco mais a proteína vegetal no seu dia a dia, que é o flexitariano, né? Quando a gente fala para o vegano, exclusivamente vegano, a gente entra daí num outro... uma outra formatação, mas vamos falar aqui um pouquinho do flexitariano, que é o consumidor que ainda tem a referência da proteína animal, né? Então, a gente hoje tem no mercado, é uma grande revolução, o mercado evoluiu, mas a gente tem ainda os desenvolvimentos muito pautados na proteína animal, né? Vamos buscar a referência. E é nesse sentido que a gente tem atuado, né, com mais força. Assim, a Duas Rodas tem toda a tradição aí de 96 anos no desenvolvimento de sabores, né? A Iselde trouxe o ponto também dos aromas de biotecnologia, né, por bioprocessos, é onde a gente tem atuado principalmente para reproduzir esses sabores, essa base da proteína animal e conseguir colocar, respeitando, né, todos os pontos, né, do plant-based em produtos que vão fazendo essa substituição ou trazendo esse ponto para o consumidor flexitariano. Então, a gente tem o desenvolvimento de aromas, a base aromática. Existe também toda a parte de desenvolvimento de aromas que vão eliminar os residuais das proteínas vegetais, e aí para diferentes bases, desde proteína bovina, suína, de aves, já de peixes, a gente já tem, né, alguns caminhos nesse sentido, e também de algumas proteínas lácteas, e também algo que é muito importante quando a gente fala de sabor, que é a textura. Então, a gente tem alguns coadjuvantes de textura, que é para justamente a gente tentar trazer para uma formulação o hambúrguer, que tem aquela mastigabilidade de hambúrguer, uma linguiça, um queijo, né, até mesmo a textura de um cream cheese. Então, são desenvolvimentos que nós temos evoluído cada vez mais, nosso portfólio tem crescido, assim, nos últimos anos cresceu absurdamente nesse sentido, né? Além também de ter toda a gama de aromatização, né, para produtos que já são tradicionalmente plant-based e que buscam um aprimoramento de sabor. Textura realmente deve ser um dos maiores desafios, né? Porque você pensa na carne, ela é fibrosa em alguns momentos, mas em outros cortes ela não é tão fibrosa assim. Então, existem várias soluções para você trazer textura, dependendo do que a gente está falando, se a gente está falando de um hambúrguer, se a Exato. gente está falando de um frango desfiado, é por aí, né? Exato. Cada tipo de aplicação vai ter uma solução meio que específica. Mesmo até na parte, não só na parte de textura, mas mesmo até na questão do sabor, né? Em virtude da formulação, daquilo que a gente precisa entregar, da intensidade que precisa ter. Então, vai, né, até a própria condimentação que é utilizada no produto, vamos colocar assim, produto original, no produto de proteína Sim. animal, isso também é base para a gente se inspirar e também trazer uma experiência bacana e muito próxima, né, à proteína animal. E geralmente é a base do que essas soluções de textura, Luiz? Qual que é o ingrediente que vai ali por trás? É uma combinação? Aí são formulações, né, desenvolvidas pelos nosso time de inovação, nosso time técnico. Vou pedir para a Iselde dar uma ajudada nessa pergunta, porque vai bem no ponto técnico. Certo. Para ajudar bastante, Carol, como o Luiz falou, o que funciona para um tipo de produto não vai funcionar para outro. Então, quando a gente começou, até as degustações, né, Luiz, a gente degustava, a nossa memória é do produto da carne, então, a nossa memória vai buscar tudo isso que o Luiz falou, então, e a gente não encontrava. Como você vai encontrar soluções? Aí você pensa, é o sabor. Aí a gente trabalha no sabor, e a gente vê o sabor não funcionou sozinho. Aí se falta coloração, o que a gente vai trabalhar com coloração? Que não seja corante, mas que dê essa coloração. Aí são ingredientes que você consegue. E a textura, aí a textura talvez seja um dos principais, a maior dificuldade, porque você quer ter na mastigação isso, então não é um ingrediente só, são vários ingredientes, então para um hambúrguer é uma coisa, para uma salsicha é outra, para o bife é outra, são ingredientes diferentes, então tem muita
junção de equipes. A gente não tem uma equipe só trabalhando, tem uma equipe de inovação, tem uma equipe de produtos, tem uma equipe de sabores. Então, essas equipes vão encontrando soluções, e às vezes a solução não é com ingrediente só. Não é só de uma área, são áreas distintas e às vezes parceiros também. Os nossos fornecedores também viram parceiros na hora da gente desenvolver um produto e encontrar soluções junto com a gente. E isso que acho que é o mais prazeroso, quando a gente chega num produto final e fala, nossa, esse produto ficou gostoso, ficou palatável, como foi a tua primeira pergunta, e é uma junção de trabalho de equipe e junto com o marketing para buscar os dados também, porque só a área técnica, com a nossa área, às vezes a gente não tem essa visão do que o mercado está querendo ou qual seria o limite de aceitação também. Então, quando a gente tem essa junção do comercial e do marketing junto, faz uma diferença muito grande na hora de a gente aprovar um produto e liberar para o mercado. E você Esse é um e o ponto. cliente, né? É multidisciplinar e até a quatro mãos, Sim. porque tem o cliente junto nesse desenvolvimento. Exatamente, né? Exato. E o cliente pode ser alguém do marketing ou do comercial que não está dentro da área técnica. A tendência, às vezes, do técnico é olhar a dificuldade e achar, eu encontrei uma solução, porque foi difícil para chegar naquele passo. E quando você prova com um consumidor ou com alguém que é mais leigo, ele vai te dar noções diferentes da tua percepção. Porque é aquela história, parece que o teu filho nunca tem nenhum defeito, né? Então, a área técnica também tem digamos, esse defeito, e você vai buscar soluções ou tecnologias que possam te ajudar a encontrar o caminho correto para você chegar no desenvolvimento o mais perfeito possível. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Pode falar. Sim, esse ponto do plant-based é bem interessante, não que não exista em outros projetos, mas, Carol, você falou de ingredientes, é um ingrediente ou são vários, mas é bem o que a Zé falou, são várias expertises se unindo, porque é complexo. A parte do plant-based é complexa, né? De fato, você não resolve com um ingrediente, com um conhecimento só. Então, são vários estudos, envolve, né? Veio bastante coisa também para nós aqui do marketing, do comercial, envolve o consumidor no meio do contexto, envolve... É um trabalho muito sinérgico, né? Acho que isso é talvez o mais interessante dos desenvolvimentos plant-based, que ele exige uma sinergia que para outros itens vai, né, cada um de acordo com a sua especialidade, mas aqui todas têm que se integrar de um jeito muito, muito forte, né, para que a gente consiga entregar um produto bacana, um produto interessante para o consumidor. Bom, Luiz, os aromas, se a gente for pensar de uma forma assim, fazendo uma analogia, o sabor é a alma de um alimento, de um produto, e o aroma pode ser bem a identidade, né? O aroma é o DNA, é aquela coisa que te remete. Quando você come aquele alimento daquela determinada marca, aquele produto, você sabe o que você está consumindo. Muitas vezes te daria um teste cego de algum alimento que você é muito fã, que você é heavy user, você vai saber identificar qual que é a tua marca preferida ali de hábito. Em time que está ganhando não se mexe, como é que funciona esse universo aí dos aromas para categorias já estabelecidas no mercado ou produtos que já ganharam uma relevância dentro desse mercado de saudáveis e fala assim, poxa, vou mudar de fornecedor agora, não vou, melhor aqui, eu já estou vendendo bem, mas será que dá para eu mexer e criar alguma coisa mais inovadora? Qual que é o conselho de vocês em relação a isso? E se você tem até exemplos de casos que mudaram e deram certo ou que não deram certo? Bom, Carol, eu costumo dizer o aroma ou o sabor. Vamos falar de sabor, né? Vamos entrar para um ponto mais amplo, né? O sabor é estratégia. E o sabor ele tem que ser adotado como algo estratégico para o produto. Ele vai posicionar, ele vai segmentar, né? Ele vai dizer o que é de fato aquele produto. É claro que tem outros elementos que fazem parte desse contexto, né? Quando a gente fala principalmente na parte de marketing, tem embalagem, tem marca, tem etc. Tem várias coisas, mas o sabor é aquilo que vai trazer aquele motivo de recompra, vai trazer a experiência. Então, como toda estratégia, tem que sempre ser avaliado, revisado, mas isso não significa troca. Né? A gente tem que acompanhar como é que está o nosso consumidor,
essa aceitação. Como que a nossa concorrência também está entregando o produto no mercado? Eu acho que eu acredito que é um item muito delicado, e a gente percebe isso no dia a dia, muito delicado para a mudança, porque muda muita coisa, mas ele pode ser modificado, desde que faça sentido, desde que seja aquela busca para o consumidor, ou que, de repente, o seu produto já não esteja desempenhando bem, que, de repente, perceba-se através de pesquisas que é justamente o ponto do sabor que não está funcionando. E o sabor, muitas vezes, não é o aroma, é a própria formulação que precisa ser readequada, né? Porque o sabor, o aroma em si, ele vai se comportando de uma forma diferente de acordo com a própria formulação de cada produto. Tá? Existem marcas que já são muito bem estabelecidas, e a gente tem cases, né, na parte de refrigerantes, a parte de candies, né, que são as marcas referência, que daí talvez seja mais delicado ainda essa mudança, porque elas são a referência de mercado. Mas ainda assim, eu acredito que vale sempre em determinados tempos, né, momentos, uma certa revisão, mas sempre com muito, muito cuidado, porque é um ingrediente altamente estratégico e que deve não só funcionar como uma estratégia do P&D, mas como uma estratégia de marketing, uma estratégia de marca também. Você falou que além do aroma é o sabor, né? A gente vê muito projeto de redução de custo mesmo, né? Dentro das empresas, para você conseguir manter na ponta o mesmo valor, reduzindo custos de formulação e pode manter o aroma, mas se você mudou vários ingredientes ali, altera a sua entrega do sabor, né? Num contexto como um todo, porque muda a textura. Recentemente eu vi aí marca de biscoito sendo massacrada porque mudou a formulação. Então, é muito delicado, como você falou, às vezes. E é uma decisão que eu entendo que é difícil também, né? De você falar, vou ter que aumentar o custo, vou posicionar mais caro, será que eu vou continuar com o mercado ou reduzo formulação? Acho que é muita pesquisa que precisa ser feita mesmo para entender a fundo quem que é teu consumidor atual, né? Real, não o que você idealizou quando você criou esse produto lá atrás, para poder fazer essa alteração. E quando tem, por exemplo, uma redução de custo numa formulação, você quer manter a mesma experiência, né? Então, e muitas vezes o aroma que você está utilizando não vai se comportar. Então, vai exigir voltar, né, para o seu parceiro, exigir um reestudo daquela formulação para se adequar, daquela formulação de aroma para se adequar àquela formulação de produto. É possível também a gente tentar manter, mas sempre tem que estar sendo visto aí com muito cuidado. Pegando esse gancho, Iseldi, a gente aplicar o mesmo aroma em matrizes de alimentos diferentes, eles geram gostos diferentes no final? Se eu pegar, vou dar um exemplo aqui, né? Aroma de morango. Se eu colocar num iogurte, eu colocar num pirulito, eu vou ter um sabor diferente no final? Ele se comporta de acordo com a matriz? Sim, é isso que o Luiz falou. Então, às vezes, o mesmo aroma e o que modificou não foi o sabor do morango, digamos, foi a formulação do biscoito ou um pirulito ou o iogurte vai alterar o sabor, tá? Então, assim, se eu pegar o mesmo aroma de morango e eu aplicar no iogurte e na bala, eu vou ter sabores diferentes. Porque o iogurte, ele tem outros ingredientes além do aroma. Ele vai ter gordura, que a gente falou antes, ele vai ter gordura, vai ter o leite, ele ajuda na palatabilidade também. E o pirulito vai ter o quê? A água e açúcar. Então, o aroma, se você aplicar o mesmo aroma no pirulito, ele pode ter uma saída muito boa e no iogurte não. Ele pode ficar totalmente encoberto. Ou, às vezes, se fala assim, o aroma é ruim. Não é que o aroma é ruim, ele não tem uma performance boa naquela matriz. Ou até os veículos, tá? Então, se eu pegar o mesmo aroma de iogurte, que eu posso usar veículos diferenciados, porque eu não tenho alta temperatura. No pirulito eu tenho alta temperatura. Então, nem todos os veículos que eu utilizo para fazer a mescla de sabores, eles podem ser voláteis, se eles são voláteis, a hora que você aplicar num pirulito, com temperatura, ele vai volatilizar e com isso ele vai carregar as moléculas aromáticas, e daí você vai ter um pirulito com pouquíssimo sabor. Ou eu pegar esse mesmo produto de pirulito e dizer assim, nossa, ele é maravilhoso esse sabor, eu vou colocar no iogurte. Mas ele pode ser insolúvel no iogurte, porque as matrizes são diferentes.
Ele pode ficar separado, ele pode apresentar algumas nuances diferentes que ele não vai ficar homogêneo dentro do iogurte. Então, há uma série de... a gente sempre fala que cada aroma ele é desenvolvido para um tipo de produto. Ele não quer dizer que ele não possa funcionar em outros, mas ele foi desenvolvido para uma matriz. Então, se ele for feito para biscoito, ele pode até funcionar em pirulito também. Só que o biscoito também tem farinhas, e na bala não tem, ou na bala no pirulito. Então, pirulito e bala vai performar, não vai ter problema. Agora, outras matrizes, outros ingredientes juntos vai dar diferença, sim. Matriz e processo, né? É o que você falou, tem que fazer muito, hajam testes, né? Mas acho um teste. Então, nem tudo que a gente fala que performa muito bem num tipo de produto, ele vai ser igual ao outro. Ou a gente fala muitas vezes assim, esse aroma de morango é infantil e ele vai funcionar muito bem em bala. Mas a gente gostaria desses produtos também em suplementos. O suplemento, ele tem outros ingredientes que precisam ser mascarados ou tem, de novo, aquilo que a gente falou, tem ingredientes que não são tão agradáveis ao paladar. E se você colocar aquele mesmo aroma e dizer assim, nossa, esse aroma aqui é o melhor, é o que melhor eu tenho em casa para utilizar. Mas ele não vai perfumar lá, ele tem que ser feito de acordo com aquele tipo de produto. Caso contrário, desculpa. Caso contrário, você vai dizer que o aroma não é bom, mas na verdade não é que ele não foi feito para aquele tipo de produto. Não, acho que você falou uma coisa muito especial agora. E o mercado de suplementos, gente, eu acho que principalmente o mercado de suplementos encapsulado ignora aroma, né? As coisas não são tão trabalhadas assim. Às vezes você bota uma cápsula na boca, você já sente um negócio ruim, assim. E você, um testemunho pessoal aqui, eu troquei a minha marca de polivitamínico porque a outra tem um gostinho bom quando eu coloco na boca, é mais agradável. Investiu nessa parte de aromas muito bem. Porque já é ruim tomar cápsula, eu já não gosto. Aí você ainda tem que sentir um gosto ruim na hora que coloca a cápsula na boca, né? As pessoas, o encapsulado geralmente, o drageado, sei lá, o pessoal não se preocupa tanto com isso, não. E até não só esse segmento, mas outros segmentos, às vezes, você vai fazer, digamos, uma bala, uma cápsula pequena, você falou em cápsula, eu lembrei disso. Digamos, quase todas essas cápsulas de balas, eles têm um sabor abaunilhado na cobertura. Mas as baunilhas, elas têm perfis totalmente diferentes. Então, se você vai fazer uma balinha pequenininha que ela é de menta, se você usar uma baunilha que ela tem uma nota anísica ou mais forte, lembrando chocolate, ela não vai combinar. Você teria que usar uma baunilha mais cremosa, porque ela não vai contrastar com aquele sabor da menta que está ali naquela balinha pequenininha. Então, são coisas que você descobre no trabalho, no dia a dia. Então, essa baunilha é ruim. Não, ela não é ruim. Ela é ruim para aquela aplicação, mas com outra aplicação, com certeza, ela vai performar muito bem. Tá ótimo, gente. Olha, uma aula aqui hoje. Adorei. Adorei conhecer mais esse universo aí de aromas, de sabor e o mercado de naturais, de saudáveis. Eu acho que vai evoluir cada vez mais com isso. Acho que a mensagem é: pensem nisso, como o Luiz trouxe, de forma estratégica, gente. Não deixem o sabor para depois. Não achem que a categoria de saudáveis, o consumidor está mais aberto para essa questão do sabor. Mentira, não está, não. É sempre o sabor, é o drive principal de compra e escolha. Até se ele está dentro, né? Se é um vegano estrito, que ele está lá muito focado em dieta, em performance, o ponto de escolha dele entre uma marca e outra, com certeza o principal é o sabor. Então a gente precisa sempre cuidar disso, independente da categoria, e acredito que ainda mais nessa de saudáveis, porque a gente tem todas essas barreiras tecnológicas que a Iseult falou, né? Recados finais, pessoal, o que vocês querem deixar de mensagem para o pessoal aí? Fiquem à vontade, por favor. Bom, Carol, da minha parte, é agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no BHB Food. E para quem ainda não conhece a Duas Rodas, então está convidado, né, a conversar com a gente, entender um pouquinho mais dos nossos processos, do nosso portfólio, e né, estamos aí à disposição. É isso aí. Eu também agradeço essa oportunidade e, como o Luiz falou, a gente está à disposição, a gente tem uma diversidade de produtos ou qualquer solicitação que precisem sobre a área técnica ou produtos ou conhecimentos, a gente está à disposição.
Obrigada, gente. Um dia ótimo para quem está ouvindo a gente agora, uma noite excelente, com muitos sabores aí. Experimentem agora. Na próxima refeição de vocês, prestem atenção mais nos sabores para a gente entender tudo isso